Olá, crianças! Nós vamos começar a nossa aula de matemática e vamos continuar estudando sobre os números. Então, nós vamos aprender a usar os números, a identificar quando os números representam quantidade, ordem, medida. Vamos comparar números, vamos organizar os números e contar e aprender a representar o quadro onde nós colocamos dezenas e unidades, tá bom? Então, os números servem para contar. Nós podemos contar usando os numerais. E os numerais, eles têm nome. Então, nós começamos os numerais ou os algarismos. Nós começamos do zero. Então, nós temos o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. E esses números, quando nós fazemos uma conta, nós contamos, nós queremos dizer que aquele número representa uma quantidade. Então, nós vemos aqui um gatinho, número 1, 2 passarinhos, 3 estrelas, 4 morangos, 5 animaizinhos, parece cachorrinhos, 6 borboletas, 7 gatinhos, 8 coelhinhos, 9 sapinhos, 10 peixinhos, não é? E assim vai, nós podemos contar. Quando nós contamos até 10, nós estamos usando o sistema de numeração decimal, o nome está dizendo. Tempo, não é isso? Nós estamos contando o tempo. Então, os números servem também para a gente contar tempo. Aqui não significa muito quantidade, mas os dias, apenas a quantidade de dias. Também nós, dentro do tempo, nós podemos estar contando em quantidade quantos dias tem, por exemplo, um ano. Um ano tem 365 dias. Um mês tem 28 dias, 30 dias ou 31 dias o mês. No exemplo aqui, o mês de abril tem 30 dias. Mas um dia tem quanto tempo? 24 horas. E uma semana tem quanto tempo? 7 dias. Vamos ver aqui quais são os dias. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. E cada semana tem 7 dias. Então, nós podemos dizer que o mês de abril tem quantas semanas? Vamos contar: uma semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, 5 semanas. Mas a primeira semana só tem 3 dias. Começou na quinta-feira o mês e vai terminar numa sexta-feira. Olha aqui o dia 30. Numa sexta-feira. Então, é importante a gente saber que o calendário ele representa uma medida do tempo, o mês de abril do ano de 2021. Olha aqui o 2, o 0, o 2 e o 1 é o ano que nós estamos, as semanas do mês e os dias da semana. Vamos aprender isso. Estamos vendo aqui que no mês de abril nós temos algumas datas importantes: a Páscoa, o dia do livro, dia 18, o dia do índio, dia 19, o dia de Tiradentes, o dia 21, e o dia em que os portugueses chegaram ao Brasil, dia 22. Não significa que foi o dia que o Brasil foi descoberto, porque o Brasil já tinha habitantes. Tinha índios. Então, os índios já estavam aqui. Então, o Brasil não foi descoberto no dia 22
de abril. Ele foi descoberto para os portugueses. Os portugueses chegaram ao Brasil no dia 22 de abril e começaram a colonizar, a descobrir o Brasil, mas o Brasil já era habitado por índios, que foram a nossa primeira população brasileira. Foram os índios, depois vieram outros. Os números servem para medir. Olha que interessante, nós temos aqui um objeto que as costureiras usam muito para costurar. E ela serve para medir. Olha os números aqui nessa chamada trena, ou régua, ou para a costureira. Ela mede o tecido, o tamanho das pessoas. E ela usa o metro para fazer isso. Aqui, geralmente, os engenheiros, os pedreiros utilizam para medir o tamanho de um terreno. Também é o metro. Isso aqui é uma régua que também está medindo a altura das crianças. E a altura também é em metros, por isso esse M. Nós temos um termômetro que mede a temperatura de um corpo. E ele está indicando aqui a temperatura 10, 10 graus. Eu coloquei 36 graus, mas é 10 graus aqui. Olha o pontinho vermelho no 10. E temos um litro, que serve para medir quantidade de volume de materiais líquidos, de líquidos como o leite, a água. Tudo que é líquido é o litro, a gasolina, o combustível que abastece os veículos. Então, todos esses exemplos são exemplos onde os números são para medir. E os números servem para ordenar também. Então, ordena o calendário, os dias da semana, as horas. Os números também servem para ordenar a ordem de uma disputa, de crianças disputando uma Olimpíada de matemática, de português, quem ganhou o primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar. Então, os números servem para ordenar, organizar em ordem. E nós temos muitos números ordinais. O primeiro, veja, é o número 1 com uma bolinha e um tracinho embaixo. Segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo. Quando nós falamos em ordem, nós precisamos escrever o numeral ordinal. 11º, 20º, 30º, 40º, 50º, 60º, 70º, 80º, 90º e 100º. São os números. Veja a diferença do numeral ordinal para o numeral nós chamamos cardinal. O número que representa quantidade é diferente do número representando ordem. E o nome desse numeral aqui nós dizemos primeiro, e desse aqui nós dizemos 1. E os números servem também como códigos. Veja um exemplo aqui. Um código de barras, ele representa o preço de alguma coisa que nós compramos e tem um código. Esse código é um número que vem organizado para identificar esse elemento aqui que nós estamos comprando. São informações. Esses códigos são informações. Então, nós temos aqui um carro, uma placa de um carro. Essa placa, só esse carro tem. É o carro e indica um dono desse carro, Apenas o carro. Mas o dono tem uma carteira, de habilitação. Então,
esses números aqui, esse código aqui, QR Code, ele significa uma identidade, uma identificação, uma informação dessa pessoa aqui. Então, todo mundo tem uma identidade, todo mundo tem um código, um número que representa você perante as instituições, perante o governo. Ele sabe que esse número só uma pessoa tem, cada pessoa tem. E nós podemos também comparar os números, as quantidades, não é? Então vamos dar um exemplo. Nós temos aqui o número 7 e o número 3. Quem é o maior? O 7 ou o 3? O 7 é maior que 3. Nós temos o 5 e o 1. Quem é maior? Se nós formos comparar, nós vamos observar: o 7 é maior que 3. O 5, o 1 é menor que o 5. O número 1 é menor. Vejam o que a professora aqui que fez essa atividade, que criou, ela colocou um jacaré com a boca aberta, mostrando que quando você está com o número maior primeiro, você usa o símbolo maior que. Quando você está com o número menor, você usa o símbolo menor. Então, a ponta é sempre para o menor e a abertura é sempre para o maior. Então, você usa maior. 7 maior que 3. 1 menor que 5. 9 maior que 0. 4 menor que 6. Se a gente for comparar esses números aqui, como seria? Igual, maior que e menor que. Veja que a pontinha é menor que a abertura. Então, a abertura é maior que a pontinha. Olha o espaço maior. Então, vamos comparar aqui. 5 é maior que 4. 4 é menor, é menos que 6. 2 é igual a 2. 3 é maior que 1. Nós precisamos aprender a comparar quantidades, números, menor, maior, para que a gente possa, nós vamos precisar aprender esses números e esses símbolos, porque nós vamos usar muito na matemática. E o igual. E o material dourado que tem no livro, é preciso vocês também entenderem que um cubinho, ele é menor que uma barra, porque um cubinho representa uma unidade. Uma barra representa uma dezena, não é? Uma dezena, que são 10 unidades, ou uma dezena. 2 barrinhas são 20 unidades, ou 2 dezenas. Nós chamamos 2 dezenas 20, porque são 20 unidades. 3 barrinhas nós chamamos 30, porque são 3 dezenas. E assim sucessivamente, 40, 50, 60, 70, 80, 90, até quando eu tenho uma placa que tem 100 unidades, ou uma centena. Uma centena ou 100 unidades. Tá bom? E depois nós aprendemos sobre 1000, sobre mais de 1000. Então vejam, um cubinho, uma unidade, uma barra são 10 unidades ou uma dezena, uma placa é uma centena ou 10 dezenas,
ou 100 unidades, porque eu tenho 100 unidades, 100 cubinhos, e eu tenho 10 barras. E depois eu tenho 1 milhar, ou seja, 1000 unidades, não é? 1000 unidades, 100 dezenas ou 1 unidade de milhar, que é 1000. Mas isso vocês não precisam aprender agora, apenas saber. Então vamos aprender a organizar. Nós temos aqui quantas dezenas? Se eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu tenho 10 unidades, então eu tenho 1 dezena. Eu tenho outro conjunto com mais 10 unidades ou 1 dezena. Então, se eu tenho 10 unidades aqui, mais 10 unidades aqui, eu tenho 20 unidades. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 unidades. Mas eu também tenho 2 dezenas. Um conjunto de dezenas, 2 conjuntos de dezenas. Mas aqui eu tenho 4 unidades soltas. Então, o que é que eu tenho? Eu tenho 2 dezenas, olha aqui, e 4 unidades. Veja como é fácil, eu formei 24. Eu não preciso contar. Se eu sei que aqui tem 2 conjuntos de 10, eu já sei que eu tenho 2 dezenas. E se eu sei que eu tenho 4 unidades, eu tenho 4 unidades junto com as 2 dezenas, completam 24 bolinhas. Agora a sua vez. Quantos conjuntos eu tenho aqui de 10? Tem que ser de 10. Então, quantas dezenas eu tenho, você põe aqui. E quantas unidades eu tenho aqui soltas? Você conta e põe aqui nas unidades. Então, quando você colocar essa quantidade de dezenas aqui no lugar das dezenas, e quando você colocar a quantidade de unidades aqui nas unidades, você vai ter o total de bolinhas e você vai contar mais fácil do que você contar bolinha por bolinha. Assim você consegue rapidamente responder. Então, até a próxima aula. Cuide-se, estude, brinque e alimente-se, tá bom? Um abraço, um beijo. E agora?